Sem querer, eu descobri o que meu marido e a ex dele fizeram com a minha sogra, através de um monte de cartas que estavam escondidas dentro da gaveta da minha casa. E eu não sei o que fazer com essa informação. Só sei que se fosse comigo, eu ia querer saber o que aconteceu. Só que eu tô com medo de falar. Eu sou casada há 3 anos com meu marido, mas antes dele ser casado comigo, ele tinha uma ex que a minha sogra gostava muito dela. E isso pra mim nunca foi um problema. Até porque ela me aceitou super bem. E aí ela falava dessa ex-nora dela com muito carinho. E o relacionamento deles terminaram de boa, sabe? E segundo a minha sogra, ela me contando, na época ninguém entendeu por quê, porque foi do nada. E foi assim, em um momento muito difícil da vida da minha sogra e da vida do meu sogro. Os anos foram se passando. O meu marido me conheceu na época da faculdade. A gente começou a namorar, logo depois a gente noivou para ter um compromisso mais sério. E acabou que a gente casou. Já tinha 3 anos de relacionamento, o meu casamento com ele era muito tranquilo. A gente morava perto da mãe dele, porque a mãe dele tinha umas questões de saúde assim muito sérias. Então, para ela, era muito importante que o filho morasse perto dela e eu acabei cedendo devido à situação. Aí um belo dia estava eu dando aquele faxinão de arrumar tudo, sabe? E aí eu achei dentro de uma gaveta um envelope. Essa gaveta era a gaveta do meu marido, então quase não mexia lá, deixava pra ele arrumar a bagunça dele. Só que nesse dia eu me empolguei tanto com a faxina e eu fui limpar. Foi aí que eu encontrei um envelope com um monte de carta. Quando eu abri e vi que era a carta dele trocada com a ex dele, mas não eram cartas recentes, era carta antes da gente se conhecer. E aí, ao invés de deixar aquilo ali, eu fui curiosa para poder abrir e ler o que estava escrito. Quando eu comecei a ler, vocês não têm noção o que eu descobri. Lembra que eu falei para vocês que o término deles foi numa situação muito difícil da minha sogra? Então, o meu sogro e minha sogra tinham uma filha caçula. E essa menina, ela faleceu muito novinha, porque ela tinha alergia a amendoim. E todo mundo da casa tinha um cuidado absurdo com isso, porque sabia que ela tinha essa alergia. A alergia dela era muito severa. E aí ninguém deixava absolutamente nada de amendoim dentro da casa da minha sogra. Era proibido você entrar com coisa que tivesse amendoim, porque ela estava com 4 anos, ela estava naquela fase que tudo ela queria comer, que tudo ela colocava na boca. E aí ele arrumou essa namorada dele, ele contou para essa namorada que a irmã tinha alergia a amendoim, que era proibida a entrada de amendoim na casa da minha sogra. Só que ela não se ligou, não se atentou. Ela falou que tudo bem, que ela não iria comprar amendoim, porque ela achou que era somente o amendoim. Ela esqueceu os derivados. Aí ela simplesmente levou uma barrinha de cereal que tinha amendoim, e ela não levou uma só, levou várias, um monte. E aí eles estavam na cozinha, a irmã dele viu esse amendoim e achou que podia comer, e comeu. Ela estava no quarto brincando, ninguém prestou atenção. Quando eles chegaram lá, ela já estava passando mal. Ela tinha comido muito, mas muito, e não deu tempo de sequer de chegar no hospital, e o hospital era um pouco longe. Ela faleceu e ninguém sabia de onde tinha surgido aquelas barrinhas de cereal de amendoim. Só que calhou na mesma semana, eles receberam muitas visitas. Então não sabia quem que tinha levado aquilo, porque era aniversário do meu sogro, então muita gente foi visitar. E aí na época foi um baque muito grande para minha sogra e para o meu sogro, tanto que meu marido mora perto dela até hoje por conta dessa situação. Aí eu li na carta eles conversando sobre e o trauma que foi tão grande, tanto para ele quanto para ela, que eles resolveram terminar porque ela falou que não estava aguentando olhar para a sogra dela, que ela não queria mais viver isso. E ela estava com medo e tudo mais e acabar sendo responsabilizada porque, querendo ou não, tinha sido culpa dela. Se sentia muito culpada e eles terminaram e ela se mudou de cidade por conta desse acontecimento. Isso já tinha acontecido há anos e agora eu achei essa carta e eu não sei o que eu faço. Eu não sei se confronto o meu marido, eu não sei se eu conto para minha sogra, eu não sei o que eu faço, porque é uma situação muito difícil. Se fosse comigo, eu ia querer saber, mas ao mesmo tempo já tem tanto tempo, eu não sei dizer se foi culpa dela ou não. O que você faria no meu lugar?